a mensagem angélica que está no Apocalipse. Esse homem que vocês consideram como líder de católica, ele é o filho da perdição. É a besta que está no Apocalipse 13. É a besta que vai levar o povo de Deus para no caminho errado. Aquele que quer o Senhor, segue o... Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. A nossa missão é essa: defender, promover e proteger o direito à liberdade religiosa. E já também agradecendo as nossas lideranças, né? Eu costumo dizer que o Estado de São Paulo, o Fórum Interreligioso, ele tem a felicidade de possuir as mais importantes lideranças religiosas do Estado, do país e, quiçá, para além do país, até porque nós temos membros que representam o diálogo interreligioso fora do nosso país, internacionalmente. Gratidão a todos vocês que aqui estão compondo esta mesa importante por disponibilizar um pouco do dia de vocês, né? Frequentemente o trabalho de vocês pela liberdade religiosa desse Estado. Gratidão, gratidão eterna por vocês. Eu gostaria de saber, para o seu segmento religioso, qual é o significado da liberdade religiosa? Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para a Bnei Brit e para mim poder estar presente. Eu quero colocar que eu não sou um líder religioso, eu sou um leigo. Eu, por acaso, estou presidente da Bnei Brit, mas a Bnei Brit não é uma instituição religiosa, é uma instituição composta por judeus. No que tange à liberdade religiosa, a gente entende como um dos direitos fundamentais e pilares que a sociedade tem que ter. Mas a liberdade religiosa impõe direitos e deveres. Não existe só direitos. Quando a gente só olha nossos direitos, nós estamos fazendo uma coisa errada, muito errada. Nós temos que ter nossos deveres também, e nós temos muita coisa para cumprir e respeitar em relação a todo mundo e a nós mesmos. Ou seja, se você quer ser respeitado, você precisa respeitar. Se você não respeita, você não vai ser respeitado, e isso não tem como prosperar e dar seguimento. A liberdade religiosa é fundamental, porque para mim processar minha fé, eu não posso dizer que a fé dele está errada, ou a fé de qualquer um que está aqui está errada. Cada um tem direito a ter sua fé e acreditar no que entender. O que eu não posso e não devo é desrespeitar as pessoas em relação à minha religião. Na religião não pode ofender os outros. Nós temos que respeitar e nos respeitarmos. Acho que isso é o que a gente cultua na Secretaria da Justiça, é isso que nós fazemos quando a gente pratica diálogo religioso, é isso que a gente faz quando eu vou visitar a casa do Pai Evandro, quando eu vou na casa de qualquer um de vocês e quando vocês vêm numa sinagoga passar um Shabat com a gente. Isso chama trocas e nós estamos aprendendo e se respeitando e tentando criar um mundo melhor. A nossa função, como judeus, existe um negócio chamado Tikkun Olam, que é melhorar o mundo. Quando a gente faz isso, a gente está melhorando o mundo. Nós estamos sendo um bom judeu. Nós estamos fazendo coisas certas para que as coisas melhorem no futuro. Às vezes não tão já, mas no futuro elas têm que melhorar. Nós não podemos ficar onde a gente está. Nós já deixamos de ser, aspas, os homens das cavernas para virar um homem que mora em cidades e tem convívios sociais. No seu dia a dia, interferências, relações diárias com as pessoas. Ou seja, a liberdade, quer seja religiosa ou qualquer outro tipo de liberdade, tem que ser respeitada. Nós só vamos evoluir se a gente respeitar o outro e valorizar o que tem de legal no outro. Ou seja, a minha religião não é a dona da verdade. Mesmo a gente tendo feito, Abraão ter criado o monoteísmo, chamado monoteísmo ético, tem um cara que é politeísta e para mim está tudo certo. Está tudo certo. É um direito dele de ser. É um direito dele de acreditar em alguma coisa que às vezes eu nem enxergo. E está tudo certo.
Sempre vai estar tudo certo. O que não pode é a gente se agredir. Isso está errado. Acho que é isso. Obrigado. E ainda nessa linha, Edgar, quais são os principais desafios que a liberdade religiosa enfrenta no mundo atual? O problema do mundo atual é que nós estamos vivendo um radicalismo. E esse radicalismo de eu estou certo, você está errado, e eu sou sempre certo e você sempre errado, está nos levando a guerras, a discussões e coisas que não são construtivas. Nós não estamos construindo um mundo melhor. Nós estamos construindo um mundo pior. Essa polarização que existe hoje no mundo é terrível. E isso vai nos destruir. Ou seja, nós temos que parar de brigar com nós. Isso não gera crescimento, isso não vai para lugar nenhum, só destrói. Muito obrigada por sua intervenção. Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. Salve todos com a paz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre a teologia do respeito. Você já ouviu falar na teologia do respeito? Que nós devemos respeitar as crenças alheias, a crença do outro. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós devemos respeitar o nosso próximo como pessoa. Mas agora a crença dele é outra coisa. Por quê? Porque nós não podemos respeitar a crença do outro. Porque nós temos uma mensagem a dar, desmascarando a queda das igrejas. É a mensagem do Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. Quem é Babilônia? É todas as igrejas se tornaram o quê? Morada de demônios. Então nós temos uma mensagem para desmascarar o falso profeta, a besta e o espiritismo, né? Então nós não podemos respeitar essa religião, porque nós sabemos que o espiritismo é uma religião pagã, satanista, pertence ao demônio. O falso profeta também e a besta também. Então nós temos uma mensagem para desmascarar essa religião. Agora nós devemos respeitar as pessoas. As pessoas é uma coisa, agora a religião é outra coisa. Porque se nós respeitar a religião das pessoas, nós não vamos poder avisar para as pessoas, né, que ela está na religião errada. O que acontece? Essa pessoa se perde e nós somos o culpado, né? Então nós temos uma mensagem para avisar para o nosso próximo que a religião dele está errada. E se ele permanecer ali, ele vai se perder, né? Então é isso que eu quero falar para vocês. Essa teologia de respeito está errado. Porque eles usam essa palavra respeito para parecer que está certo. Mas o respeito deles é para nós não falar, não desmascarar a religião errada. Então que Deus nos abençoe e não somos eternamente. A paz de Cristo esteja contigo. Neste vídeo nós vamos analisar o detalhe melhor em relação da mensagem que tem que ser pregada ao mundo. Irmãos, nós, adventistas do sétimo dia, nós fomos chamados para dar o último aviso de misericórdia. E nós sabemos muito bem que este aviso é as 3 mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 a verso 12, como também Apocalipse capítulo 18, que dá o aviso da queda de Babilônia, que todas as igrejas caíram pela falsa liberdade religiosa, e o chamado, sai dela, povo meu. Então, nestas mensagens, a gente não poderá respeitar essas crenças que constituem moradas de demônios, como está Apocalipse capítulo 18, e as crenças que se relacionam com a besta e a imagem da besta, o qual o catolicismo, a besta, e o protestantismo, apostatado, a imagem da besta, unida com o Estado e com todas as religiões, promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual é as leis do Estado que traz a perseguição final, essas leis de liberdade religiosa. Então, essas leis de liberdade religiosa, ela tem
aquela parte educativa. Essa lei que está no Estado, que é as leis do protestantismo apostatado, junto com as leis da Igreja Católica, que é o documento que o Concílio Vaticano II fez no ano 1965, o documento de dignidade humana, o qual a Igreja Adventista promove na ONU, na Casa Branca, em Genebra, Congresso Americano, em cada igreja local e no Estado, no Ministério Público Federal, essas leis de que ela diz ser liberdade religiosa. Essa lei aí é de perseguição e tem aquela parte educativa, a parte educativa para educar em relação ao respeito para todas as diferenças, ou seja, todas as crenças. E nós que somos os remanescentes da Igreja Adventista, nós não podemos respeitar as crenças. As pessoas sim, respeitamos todas as pessoas do mundo. Porém, as crenças delas ou as práticas erradas delas, nós devemos dar o aviso, devemos ser atalaia, devemos dizer claramente que a religião delas é errada. Se elas estão no Espiritismo, pois nós devemos pregar que o Espiritismo é do diabo. Então nós devemos avisá-la que a religião dela, que ela está fazendo parte, não é de Deus, é do diabo. Se ela é catolicismo, devemos avisá-la a essa pessoa: olha, a sua religião está errada, é o sistema da besta. Se é protestantismo apostatados, então devemos avisar: olha, a religião que você está, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Universal, devemos avisar que sou muito protestantismo apostatado. Devemos avisar: olha, essa religião, você está errado nela. Então, e esse aviso já está profeticamente escrito como será. Está no livro da profetisa Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, no capítulo 38. O título do capítulo é O Último Convite Divino. E ela fala claramente: assim será pregada a mensagem do terceiro anjo, desmascarando o espiritismo, desmascarando os furtivos mais rápidos do progresso do poder papal, desmascarando a união da igreja com o Estado. E ela diz: tudo vai ser desmascarado em viva voz, nas ruas, nas praças. Então, irmãos, essa política, essas leis que a Igreja Adventista, assentada na cadeira da ONU, na Casa Branca, colocou no Ministério Público Federal do Brasil e de todos os países do mundo, essas leis do respeito aí, para respeitar a crença do outro, isso é antibíblico, isso é a perseguição, é a imagem da besta, que é os jesuítas da Igreja Católica, a qual a gente vê essa igreja aqui atrás, que é uma igreja católica, tem a ordem jesuíta diabólica. A ordem jesuíta criada por Inácio de Loyola no ano 1534. Essa ordem da Igreja Católica foi criada para destruir a reforma protestante. E como ela destrói, irmãos? Ela destrói se infiltrando na liderança de cada igreja. Então os pastores adventistas, por exemplo, esse Arthur Kelly, que aí está considerado aí o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é um jesuíta católico, como pastor adventista. E outra coisa, não tem base bíblica e nem no espírito de profecia que um homem
pode ser presidente mundial da Igreja Adventista. Isto é, igual a Igreja Católica, que coloca um homem para ser, como eles dizem, Papa, que representa pai, que isso é um nome blasfêmico. Assim também esse Arthur Kelly, aí dizendo que é o presidente mundial da Igreja Adventista, ele está como se for um Papa para os Adventistas. Isso, Eliseu White fala claramente nos seus escritos que este lugar de ser o líder mundial da sua igreja é unicamente o lugar de Cristo. Então, por isso que Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, é o líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque este lugar de ser líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual é a igreja profética, é o lugar de Cristo. E por isso que Cristo incorporado em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan, como Moisés profetizou que Dan é leãozinho, que Dan é Cristo o líder da sua igreja. Então, essas leis que a liderança rejeitada da Igreja Adventista colocou no Ministério Público Federal, essa lei que agora tudo é crime, não pode mais pregar contra o espiritismo, que é intolerância religiosa, não pode mais pregar do pecado daquela pessoa que é gay, não pode mais pregar do pecado daquela pessoa que é sapatão, que é mulher que gosta de outra mulher. Não pode mais pregar contra os, como já falei, espiritismo, catolicismo, contra o protestantismo apostatado. Não pode mais pregar contra as crenças nenhuma, contra o budismo, hinduísmo. Não, tem que respeitar todas as crenças, como a Igreja Adventista faz a propaganda. Liberdade religiosa. Respeita as diferenças. Irmão, isso aí acorda. Isso aí é a perseguição. Nós não podemos respeitar as diferenças. Nós devemos respeitar as pessoas de todas as religiões e de toda a prática de vida. Mas, porém, devemos desmascarar o que essas pessoas estão. As crenças delas têm que ser desmascaradas. E os pecados delas têm que ser também avisadas a elas. Como João Batista avisou. E por causa que João Batista avisou, ele perdeu a cabeça dele. É assim que vai acontecer agora conosco, com essas leis que a Igreja Adventista, ao mando da Igreja Católica, colocou no Estado. Agora está aí, e nós temos que cumprir a missão de Deus. A missão de Deus é nós avisar as 3 mensagens angelicais. Desmascarar a besta da sua imagem, que nós sabemos a besta é o líder da Igreja Católica. A imagem da besta é o protestantismo apostatado, em especial a liderança rejeitada da Igreja Adventista na ONU e em todo o poder legislativo do mundo inteiro, promovendo essa perseguição que ela diz ser liberdade religiosa. O sinal da besta é o domingo. E todas as igrejas caíram, todos os templos do Brasil e do mundo se tornaram moradas de demônios pela essa falsa liberdade religiosa que todas as crenças estão promovendo. Então vai ser uma perseguição das mais terríveis que vai acontecer agora com o povo de Deus. E o povo de Deus se calar de dar essa mensagem, está de bem com o mundo, com as leis do mundo, com as leis de perseguição, chamada liberdade religiosa, está de bem. Mas, porém, é um covarde os que calarem, e receberão as 7 últimas pragas. Então, sinalizando respeito às pessoas, mas as crenças das pessoas têm que ser desmascaradas. Amém? E amém. Ele é que fala isso para que nós guardarmos esses mandamentos, para que nós sermos fiéis ao nosso Deus.
que é o nosso Criador. E é Ele que fala esses mandamentos para que nós obedecermos, não termos esses outros deuses. De que forma que nós vamos termos outros deuses? Não curvarmos a Ele. Por quê? Nós não podemos adorar que seja estátua. Que seja estátua qualquer pessoa fazer estátua de Jesus, que seja estátua de Maria. Não importa, Deus não quer. Só Deus quer para que nós adoramos a Ele. Somente o Criador. Mas o nosso Deus, Ele fala lembra do dia do sábado para santificar ao Senhor, nosso Deus, nosso Criador. 6 dias trabalhará para a sua obra, para o sétimo dia do sábado do Senhor. Então, 6 dias para a sua obra, para o sétimo dia do sábado. Que seja dentro da sua cidade, não fará nada no dia do sábado. É o dia do Senhor, que é o Criador do céu e da terra. Então chegou o tempo para que nós obedecermos o dia do Senhor. Ele fala para que nós obedecermos esse dia. Ele também respeita o seu pai e a sua mãe. Honra o seu pai e a sua mãe, para que prolongue a sua vida aqui na terra. O seu Deus te dará. O disse não matará. O sétimo disse não adulterará. O oitavo disse não furtará. O oitavo disse não fará. O nome disse não fará falso testemunho contra o teu próximo. Porque Ele é o Criador. E o décimo ele fala, diz que não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo do teu próximo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o jumento dele, nem que seja alguma coisa do teu próximo, não cobiçará. Ele, o Senhor é soberano, nós não podemos cobiçar coisa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Alafu niloko, abantu babona niloko. Alimba bakusobiro. Wali niloko, wala koma niloko. Yobuli loko chobi. Alisibi man. Unaka sababu niloko emakamu. Então nós pertencemos ao Criador que nos deu esses mandamentos. Lembra do que esse mandamento se encontra no livro de Êxodo 20, versículo 3 de diante até 17. Ele declara que a hora do dia do sábado é o que é o dia do Senhor. 6 dias você trabalhará e fará a tua obra. Então o sétimo é o sábado. Nem fará nada, nem trabalhará, não pegará nada. Mas em 6 dias você tem que fazer o teu trabalho. Então o sábado é o do Senhor. Nele não falou qualquer dia, nem não falou dia do domingo, nem falou dia do sábado. Aliás, nem falou dia de domingo, nem falou dia de segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Ele é o único dia que é o sábado do Senhor. Então ele abençoou esse dia, santificou, afastou com outros dias. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, e aquele que segue o mandamento do Senhor está no caminho do Senhor. E aquele que segue o caminho que não é do Senhor, é melhor se voltar a Deus. É um momento até de ser tarde demais. Que neste mundo estamos a caminhar no fim do tempo. Está acontecendo muitas coisas. Caiu a grande Babilônia. As igrejas se uniram com o papado.
Então aquele senhor que chama o Papa, ele não é pai, tipo de Papa é pai, significa pai. Ele não é pai. Título de pai significa Deus. Ele não é Deus. Ele é filho de perdição para levar o povo de Deus para o abismo. Então aquele que quer ao Senhor é melhor seguir o mandamento do Senhor. As igrejas caíram, fizeram a união todas as igrejas para fazer decreto dominical, a liberdade religiosa. Aquele que quer a Deus fora do templo neste momento para pregar a mensagem de Deus, a mensagem angélica que está no Apocalipse. Esses homens que vocês consideram como líder de católica, ele é o filho da perdição, é a besta que está no Apocalipse 13, é a besta que vai levar o povo de Deus para no caminho errado. Aquele que quer o Senhor, segue os mandamentos de Deus, a não seguir o dia que não é do Senhor. Se você segue o dia que não é do Senhor, então você não está de acordo com o mandamento do Senhor. Se teu pai te manda, filho, guarda o dia de xixi ou fazer coisa xixi, se você não fazer, está desobedecer ao seu pai. Então para nós obedecermos ao nosso Criador, temos que oferecermos totalmente a nossa vida. E nós guardarmos o mandamento do Senhor. Esse mandamento do Senhor é que vai nos levar para o caminho do nosso Deus. O dia do Criador é para que nós temos que seguirmos nesse dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse momento é o momento de arrependimento, da chuva serródia de cada um de nós. Temos que reconhecermos o nosso Deus, deixarmos o passado que nós cometíamos, coisas erradas. Nesse momento, não é o momento de dormir nem de sentar dentro do templo. É o momento de levantar e pregar o Evangelho. Estamos a caminhar no fim do tempo. É o momento, é a hora. Descuidar. Gênesis 49. Dessa humanidade. Então, o nosso Criador, Ele nos enviou para que nós podemos transmitir essa mensagem de Deus. Então, para que nós salvarmos dessas coisas, situação, para nós termos a vida eterna, de que forma o que nós podemos salvarmos dessas coisas? O nosso Deus nos deu o seu mandamento para que nós guardarmos. Então, para que nós guardamos o seu mandamento, nós o nosso Criador, e Ele, como no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 1, diante do 3, Ele fala que nós terminou a fazer o céu e a terra, de tudo que existe aqui na terra. Então, segundo Ele, abençoou o sétimo dia. Qual é o sétimo dia, Senhor? Ele diz que Ele abençoou o sétimo dia e santificou. Então, nós vamos também saber no livro de Êxodo 20, verso 3, o que Ele diz nesse dia. Então, o mandamento do Senhor, se nós seguirmos, porque nós estamos a ver esse mundo, não é um mundo para que nós prepararmos, deixarmos assim. Temos que nós pararmos a verdade. O mundo está pronto para terminar. Então, isso em Gênesis, o capítulo, aliás, Êxodo, verso 1, verso 3. Êxodo 20, verso 3. Ele fala: não terá outro Deus além de mim. O segundo, ele fala: não fará parte de imagem, de escultura que está no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não provará, nem servirá a ela, porque Ele é o único Deus, Criador do céu e da terra. E Ele diz que não pode fazer essas coisas, porque o nosso Deus é o único que nós confiamos neste mundo. E nós vivemos por causa do nosso Criador.
Essa vida que nós estamos a viver agora é por causa do nosso Deus. Então nós temos que seguir os mandamentos do nosso Criador. Cada Espírito, o nosso Deus, Ele fala também o terceiro mandamento. Porque Ele fala, o nosso Deus que está nos dar, nós temos que obedecermos esses mandamentos que está nos dar, para que nós termos a vida eterna. Se nós não obedecermos, não teremos a vida eterna. O nosso Deus nos chama agora. Arrependemos antes de ser tarde demais. E Ele também, nesse êxodo que Ele faz, Ele nos convida de cada um de nós, para que nós arrependemos antes de ser tarde, guardarmos os mandamentos do nosso Criador. Vamos entrar na Bíblia para que nós confirmarmos. Velha! Então Deus, Ele nos fala para que nós seguirmos esses mandamentos dele, mas o nosso Deus, Ele falou de tudo, para que não ter outro Deus. Então nós temos que obedecermos o mandamento do nosso Criador. Então, Ele que fala isso para que nós guardarmos esses mandamentos, para que nós sermos fiéis ao nosso Deus, que é o nosso Criador. E Ele que fala esses mandamentos, para que nós obedecermos, não termos esses outros deuses. De que forma que nós vamos termos outros deuses? Não curvarmos a Ele. Por quê? Nós não podemos adorar que seja estátua. Que seja estátua qualquer pessoa fazer estátua de Jesus, que seja estátua de Maria. Não importa, Deus não quer. Só Deus quer para que nós adoramos a Ele. Somente o Criador. Mas o nosso Deus, Ele fala de que lembra do dia do sábado para santificar ao Senhor, nosso Deus, nosso Criador. 6 dias trabalhará para a sua obra, mas o sexto dia do sábado do Senhor. Então, o dia para a sua obra, mas o sexto dia do sábado. Que seja dentro da sua cidade, não fará nada no dia do sábado. É o dia do Senhor, que é o Criador do céu e da terra. Então chegou o tempo para que nós obedecermos o dia do Senhor. Ele fala para que nós obedecermos esse dia. Ele também respeita o seu pai e a sua mãe. Honra o seu pai e a sua mãe, para que prolongue a sua vida aqui na terra. O seu Deus te dará. O disse não matará. O sétimo disse não adulterará. O oitavo disse não furtará. O oitavo disse não fará. O nome disse não fará falso testemunho contra o teu próximo, porque Ele é o Criador. E o mesmo Ele fala, diz: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo do teu próximo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o jumento dele, nem que seja alguma coisa do teu próximo, não cobiçará. Ele, o Senhor é soberano, nós não podemos cobiçar coisa do teu próximo. A mensagem angélica que está no Apocalipse. Esses homens que vocês consideram como líderes de católica, ele é o filho da perdição. É a besta que está no Apocalipse 13. É a besta que vai levar o povo de Deus
para no caminho errado. Aquele que quer o Senhor, segue os mandamentos de Deus. A não seguir o dia que não é do Senhor. Se você segue o dia que não é do Senhor, então você não está de acordo com o mandamento do Senhor. Se teu pai te manda, filho, guarda o dia de xixi ou fazer coisa xixi, se você não fazer, está desobedecer ao seu pai. Então, para nós obedecermos ao nosso Criador, temos que oferecermos totalmente a nossa vida. E nós guardarmos o mandamento do Senhor. Esse mandamento do Senhor é que vai nos levar para o caminho do nosso Deus. O dia do Criador é para que nós temos que seguirmos nesse dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse momento é o momento de arrependimento da chuva serródia de cada um de nós. Temos que reconhecermos o nosso Deus, deixarmos o passado que nós cometíamos, coisas erradas. Nesse momento, não é o momento de dormir nem de sentar dentro do templo. É o momento de levantar e pregar o Evangelho. Estamos a caminhar no fim do tempo. É o momento, é a hora. Diz que dá. Gênesis 49, verso 16. Ele fala, diz que dá, governará o seu povo. Ele julgará o seu povo. Dá, o título de dá. Julgará o seu povo, é o Cristo. A Deus que vai julgar o seu povo. E aquele que vai sair no caminho de Deus, ele será julgado por Deus. Então, se nós queremos não sermos julgados, temos que seguir o mandamento do Senhor. Porque Ele escreveu nas Escrituras. Você procura na Bíblia, não vai apanhar outro dia que não é o sábado. Não encontra qualquer dia nem segunda, nem o domingo. Então, o domingo é o dia da besta, que está no Apocalipse. Então, se nós seguirmos o domingo, estamos a adorar a besta que está no Apocalipse 13. Então, Apocalipse 18, verso 1, ele declara que viu outro anjo descendo do céu, com glória, ele brilhava toda a terra. Então, caiu a grande Babilônia, se tornou a morada de demônios. Então, dentro do templo, não é a hora de ficar dentro do templo, é a hora de sair e proclamar a mensagem de Deus. Estamos no fim, queridos irmãos. Agora dentro do templo não tem Espírito de Deus. Porque a igreja que está na profecia é a Adventista do sétimo dia. Eles já fizeram união, já se uniram com muitas igrejas com o governo. Então, a igreja de Deus não pode se unir com o Estado. E a Bíblia declara não pode a igreja de Deus se unir com o Estado. O que é de Deus é de Deus. Aquele que vai seguir a Deus deve seguir o mandamento dele. Então esse momento é o momento de se arrepender, procurarmos e investigarmos as nossas Bíblias. Onde foi escrito? Será que vamos seguir lei do homem ou lei de Deus? Esse momento é o momento que nós queremos seguirmos. Que seja irmão, que seja irmã. É o momento para que nós seguirmos. Esse é o dia do Senhor. De arrepender, se confessa o seu pecado, diante do homem será arrependido. Então, a igreja primitiva que é adventista, então se uniu, então, seu Deus lembrou do seu povo, então, a igreja adventista agora pertence ao quarto anjo, fora do templo, para proclamar a mensagem de Deus. É o momento para que nós arrependermos. Então, nosso Deus, Ele levantou o mistério do quarto anjo, o seu servo, Elias Joaná, e a sua serva, a profetisa Deus Lençosa, para que proclamar essa mensagem, para dar a vida à queda da Babilônia, à queda das igrejas. Então, de cada um de nós, temos que ficarmos atentos às coisas que estão acontecendo. Então, esse homem que vocês adoram, ou que vocês seguem, ele está querendo para que levar todas as pessoas do mundo para adorar o único dia que é o domingo. Não está escrito na Bíblia. Então é isso mesmo, o que nós queremos, o que acontecer, nós vamos darmos a mensagem do quarto anjo, para que nós proclamarmos essa mensagem angélica que está no Apocalipse.
3 mensagens angélicas que nós vamos levar para o fim deste mundo, para que nós avisarmos nossos irmãos. Essa salvação não é para nós sozinhos, nós queremos todas as pessoas que se encontram neste mundo no redor, para que nós salvarmos, irmos lá no céu, juntamente com os irmãos e com os irmãs. E nós queremos salvar nós todos. A salvação é para nós todos. Deus não quer abandonar os seus filhos. Então é melhor, é o momento de arrepender. Agora esse é o momento de seguir a Deus. Então é por isso as igrejas caíram. Então é o momento que ele levantou o seu servo Elias Joaná e a sua serva, a profetisa Deus Lençosa, para proclamar a mensagem. Então tem o lugar do batismo, agora já velha liderança do batismo, agora já está rejeitado. Agora é levantar mão, olhar para o céu, declarar, dizer que eu aceito que o Cristo já se incorporou no corpo do irmão do seu servo Elias Joaná, para proclamar a mensagem, para batalhar contra a besta aqui na terra. Que Deus seja louvado. Amém, amém. É o momento que nós queremos para que os irmãos arrependessem, mas vai dar certo. Eu deixo essa mensagem e cada um de nós podemos contribuir de 1 a 30 para que nós vermos a Bíblia. De onde vai nos levar? Porque tem outra pessoa que dá a doutrina farsa. Levante também os irmãos, proclame a mensagem de Deus, falar a doutrina verdadeira. Então não pode se levantar a mensagem para levar o povo de Deus longe.